Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje é uma quinta-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou o Helder de Araújo, você está no canal Luz no Fim do Túnel. Vou tentar lançar alguma luz hoje sobre alguns assuntos que estão lá, que eu coletei lá no meu blog, chama Blog de Helder Araújo. No caso aí, Helder com acento, Araújo com acento, que é um blog de artigos, postagens, comentários, reflexões de livre expressão, livre opinião sobre geopolítica, política nacional, política internacional, sobre imprensa, mídia comum. Eu comento canais alternativos, cultura e artes em geral, lá no meu blog. Então, quase sempre eu utilizo o material do meu blog nos meus vídeos desse canal aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Veja, então eu coloquei lá assim, a heroína foi a droga da era do jazz. Ela foi do jazz. Por exemplo, quem conhece um pouquinho de história do jazz, sabe que, por exemplo, o Miles Davis, ele ficou 10 anos viciado em heroína. O Charlie Parker conseguia tocar 12, 14, 15, 16, 18, 20 horas seguidas graças à heroína. Inclusive, ele falou em várias entrevistas, olha, eu me sinto em paz utilizando a heroína, não tenho problema de ficar tocando, ninguém me incomoda, os meus pensamentos não me atrapalham, enfim, eu me sinto relaxado. Quer dizer, inclusive ele justificava o uso da droga, né? Depois veio a era da cocaína, que é a era do rock. O rock and roll tem um histórico aí, uma presença muito grande aí de cocaína, mas não só de cocaína. Você sabe, por exemplo, lá o Jimi Hendrix, ele morreu assim, sufocado no próprio vômito, né? Mas aí você tem drogas psicodélicas também, porque já é a época dos grandes festivais, né? O Festival da Ilha de White, o Festival de Monterrey, principalmente o Festival de Woodstock, quando a CIA já está envolvida até o pescoço no grande tráfico de drogas e também já está patrocinando aí laboratórios para a confecção de LSD, que ele é uma droga sintética extraída do esporão do centeio, da semente do centeio. Então, assim, bastante sofisticado para você produzir o ácido lisérgico. Ele é extraído do centeio, né, que é uma planta, um cereal extremamente comum. Né? E, ao mesmo tempo que você tinha lá o festival de Woodstock, onde o próprio Jimi Hendrix se apresentava, o Timothy Leary estava fazendo a cabeça aí do meio universitário com os experimentos, inclusive em sala de aula, né, dos cursos aí de psicologia, e até mesmo de psiquiatria, o uso do LSD em sala de aula, inclusive experimentalmente por parte dos alunos. Também a CIA estava interessada no resultado desses experimentos. Foi a época de grandes experimentações alucinógenas, né, e alucinatórias, inclusive com cobaias humanas. Depois nós tivemos a época do fentanil, que é a época atual. Então, o fentanil é a droga aí do funk, né? O funk americano. Começou lá com o próprio pop, né? Mas o pop ainda é cocaína, heroína, maconha, com maior prevalência de cocaína. Depois vem o hip hop, o rap, e aí entramos na era do funk. Ele é bastante incentivado, inclusive através de subvenções, né? Por exemplo, o Jorge Soros, que é um elemento conhecido e que é talvez o maior traficante de drogas, um mega traficante de drogas, porque ele faz a grande lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, naturalmente com um apoio subterrâneo aí da CIA, que é o maior traficante de drogas do mundo, é a CIA. E o Jorge Soros é um dos maiores investidores privados, mas que naturalmente tem tentáculos aí em todo o mundo oficial também, e no mundo bancário, e no mundo dos grandes conglomerados financeiros, né? Vide, por exemplo, aí BlackRock, Vanguard, State Street, etc. Então, posso dizer que
A heroína foi do jazz, cocaína era do rock e fentanil é do funk. Explico. Depois, posteriormente, eu pretendo comentar um livro com vocês. Vou até colocar aqui. Olha, um livro de uma importância crucial. Eu estou lendo, então eu prefiro comentar este livro após o término de sua leitura. Eu já li antes, mas eu estou relendo. Olha, Dope Incorporation, né? Então, você tem lá, Britain's Opium War Against the US. Então, nesse livro você vai ter todas as referências necessárias aí. Aqui você tem, inclusive, no Internet Archive, você tem ele em inglês. Mas acontece que esse livro foi traduzido por um brasileiro, né, que é o Rosier. Eu vou falar posteriormente sobre o canal do Rosier e também sobre essa tradução que ele fez. Esse livro ele mostra que, ao contrário do que as pessoas que leram Red Cocaine, né, as pessoas leram Red Cocaine, do Joseph Douglas, então elas têm aquela ilusão de que o tráfico de drogas é uma subversão levada a cabo aí pelos comunistas, pelos soviéticos, pela tríade chinesa, tal, mas não é nada disso. Na verdade, pouco controle a máfia chinesa ou russa tem aqui no Ocidente. Elas têm um controle muito limitado, atuando, claro, mais na área cibernética e na área da subversão, vamos colocar entre aspas assim, financeira, já que você tem sócios aí chineses, principalmente chineses, né, dentro de Wall Street. Quer dizer que essa influência, essa subversão se daria oficialmente. Agora, nós estamos falando aqui de uma subversão, de um ocultamento que é totalmente dominado aí por dois países, o Império Britânico, e começou lá no Império Britânico, nas chamadas Guerras do Ópio, né? Você teve duas guerras hediondas na China, a Primeira Guerra do Ópio e a Segunda Guerra do Ópio, ambas na segunda metade do século XIX, e em resultado dessas guerras, o governo chinês, ou aquilo que restava do governo chinês, já que a China tinha se tornado uma colônia do predomínio do Império Britânico, sob o predomínio do Império Britânico, e a gente sabe que a China ficou viciada em ópio, e que o inglês, o britânico, ele impôs, né, a submissão do governo da China, no sentido de liberar o ópio. Então você tem aquele fenômeno das casas de ópio espalhadas pelas principais cidades da China, inclusive na área rural, casas de ópio, mas principalmente no ambiente urbano. Que o indivíduo entra ali, ele se deita e pega lá um narguile, começa a ingerir o ópio, né? Isso se tornou comum na China, ela acaba se tornando uma nação viciada em ópio. Isso acaba destruindo as relações de trabalho, as políticas públicas, as políticas sociais, a própria administração do governo, tudo acaba comprometendo tudo, a produção, o comércio, e a China, o próprio chinês se torna o principal consumidor do ópio. Daí você tem as guerras do ópio, quer dizer, a reação, naturalmente, do governo, indignado com aquela situação. Então, a China ela já passou por esse processo que hoje o Ocidente vive, principalmente os Estados Unidos. A China já passou por isso. E, aliás, no grau máximo que você possa imaginar. A tal ponto de ter feito guerras terríveis, guerras onde morreu mais gente nas guerras do ópio do que sob o stalinismo. Então, para você ter uma ideia, morreu mais gente nas guerras do ópio do que na guerra civil chinesa da Revolução Cultural do Mao Zedong. Quer dizer, isso os historiadores mal mencionam, né? Já que a mentalidade típica neocon é condenar tudo ligado ao stalinismo, claro que tem os males do stalinismo, mas não se há de esquecer também que, enquanto existiu a União Soviética, todo o leste asiático foi mantido sob controle.
que é outro tópico, né? O Stalin ele mantinha o controle aí das nações satélites, né, com mão de ferro. Por quê? Porque era uma região tradicionalmente convulsionada por todo tipo de barbarismo. Não por acaso, quando o Império Romano designava outros povos conhecidos, né, ele os chamava de bárbaros. Então você tinha um próprio Império Romano, digamos, o berço da civilização, e você tinha os povos bárbaros, dentre os quais eles designavam, por exemplo, os celtas, os eslavos, os africanos. Né? Nessa época nem se conhecia, ou mal se conhecia, aí o que se entende hoje por América. Então eles eram chamados de bárbaros. E além dos bárbaros, aquilo que eles não conheciam realmente, porque o bárbaro ainda era algo conhecido, né, pela historiografia, pelos geógrafos, pelos astrônomos, astrólogos aí romanos e dentro do Império Romano. Mas aquilo que além do mundo bárbaro era chamado de monstros. Quer dizer, aquilo que além, né? Aquilo que eles realmente desconheciam era o mundo do monstruoso. Então você tinha o mundo do monstruoso, o mundo do bárbaro e o mundo civilizado, que era o deles. Então, por exemplo, a própria China eles consideravam bárbara, apesar de que, entre aspas, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as relações da China com o próprio Império Romano. Então, ao contrário do que o vulgo pensa, o centro do mundo não era o Império Romano, era a China. A China é que estabelecia as relações comerciais do Oriente com o Ocidente através das rotas da seda. Então, na verdade, o deficitário aí econômico era o Império Romano. O Império Romano ele comprava mais da China do que a China do Império Romano. A China era superavitária em termos econômicos em relação ao Império Romano. Eu fiz um outro vídeo também bastante interessante sobre a presença de judeus na China e também de judeus do judaísmo nas rotas da seda, inclusive a influência dos povos casares, né, a casária, da onde veio, por exemplo, os judeus da linha Ashkenazi, que é a linha mais, que hoje é a linha que a gente identifica aí com o sionismo, que é um reformista, que reformou o judaísmo. Então você vê quantos temas a gente pode derivar aí da questão da droga. Primeiro, ela está mais presente no âmbito da City de Londres e de Wall Street do que propriamente oriunda aí do tráfico levado a cabo na época do comunismo na Tchecoslováquia, que é o que nos mostra aí o Joseph Douglas no seu livro Red Cocaine, onde você teve lá uma escola de tráfico e uma escola de traficantes. Só que esses traficantes, muitos dos quais vão atuar aqui no Ocidente, mas trabalhando para os interesses aí da família monárquica real inglesa, família britânica, a família real, e também para os interesses de Wall Street, que as famílias ligadas às drogas, também à indústria farmacêutica, quer dizer, a cisão e a separação entre um mundo oficial que trabalha com drogas legais e um mundo não oficial que trabalha nas sombras por drogas ilícitas e proibidas, o limite entre essas duas coisas é muito tênue. Né? Você tem lá nos Estados Unidos uma família que é especializada no ópio, lá desde o século XIX, que é uma família bastante conhecida. Inclusive, existe até uma série na Netflix sobre essa família. Né? Aliás, essa questão de famílias que dominam determinados segmentos, determinados produtos de consumo, por exemplo, a família Bronfman, que é uma família canadense, Bronstein, família judia canadense, que por exemplo, você vai num qualquer boteco aí, você vai encontrar aí Campari, bebidas baratas, Dreyer, Underberg, essas bebidas mais baratas, né, de má qualidade, inclusive. Por exemplo, se o cara entra num boteco, pede lá um Maria Mole, o cara te põe um Campari com 51, né? Você pede lá um rabo de galo, né?
que é o que os americanos chamam de cocktail. Ele vai usar bebidas baratas, né? Bebidas que qualquer trabalhador braçal que está cavando ali na rua, na hora do seu descanso, ele vai lá tomar um negócio desse para relaxar, né? E quem é que domina esse grande mercado mundial de bebidas baratas? É essa família aí, canadense. Então você tem essa questão do domínio de um segmento, por exemplo, drogas, tráfico de armas, bebidas, vários tipos de entorpecentes, a própria maconha, né, que hoje ela é vendida aí num, não sei o nome, se é M9, como é que eles chamam isso aí, que é um haxixe mais forte, né? Quando eu era garotão, jovem, né, e eu andava lá pela Pompeia e conheci lá o pessoal dos Novos Baianos, então eu via o que o pessoal estava usando, né? Quando você é músico, você trabalha na noite e você acaba se deparando com todo tipo de maluco, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de entretenimento, no ambiente doméstico, inclusive. Se você pegar a maconha que estão usando hoje, ela tem um teor aí de concentração de THC, que é o tetrahidrocannabinol, de 14, 15%. Quer dizer, é uma bomba relógio, né? A maconha que se consumia aí nos meios aí, digamos, underground, nos meios aí da contracultura, no Brasil, na década de 60 e 70, ela tinha 4% de THC, né? Por exemplo, a maconha que vinha da Bahia, por exemplo, ela tinha 4% de THC. E hoje já se extrai aí o tetrahidrocannabinol para fazer vários tipos de medicamentos, principalmente para autismo, então para quem tem problemas de vista, ou para quem tem problema de perda de apetite. Então tem uma série de médicos hoje que estão receitando derivados aí desse produto, né? Sabe, eu jamais usaria esse produto se eu não puder comprar ele oficialmente numa padaria, né? E jamais compraria também qualquer tipo de produto desse tipo que tenha mais de 4% da substância que causa os efeitos desejados pelos seus consumidores. Aliás, eu sempre digo que a ciência, naturalmente, que tem muito conhecimento da atração, da atratividade que as pessoas têm por todo tipo de drogas. A sociedade ela é naturalmente drogada, né? Por exemplo, seja nas classes mais altas, seja nas classes mais baixas. Só o que muda é o tipo de droga. Por exemplo, numa reunião chique de garotões aí de Ipanema, ou de Copacabana, ou de Wall Street, ou em Paris, as pessoas vão ter, com certeza, vários tipos de drogas nessas festas, nesses apartamentos chiques, né? Você vai ter todo tipo de droga ali, o uísque mais caro, você vai ter cocaína pura, né? Por exemplo, a que vende nas ruas, ela é impura, né? Ela é misturada, enfim, ela é mais maléfica, não pelo fato de ser cocaína, mas pelo fato de que aquilo que está misturado junto com a cocaína. Então, isso é um problema. Então, eu vou comentar esse livro, que é o Dope in Britain's, que eu mostrei para vocês aí, né? O Britain's Opium War Against the US, onde se expõe aí toda a questão da perseguição que o Lyndon LaRoche sofreu por parte do Kissinger, né? Porque ele mostrou todo o esquema, né, do grande tráfico de drogas, né? Latino-americano, principalmente, porque o crescimento do negócio da cocaína, ele cresceu enormemente na América Latina, e de repente você tinha lá um capo, né, um chefe do cartel de Cali, depois que virou o cartel de Medellín. Por exemplo, o Pablo Escobar, é sabido que o Pablo Escobar foi agente da CIA, oficialmente, arregimentado pela CIA, e de repente o cara é o rei da cocaína, do nada, né? E tem um esquema aí de envio de cocaína para os Estados Unidos, né, através de aviões.
e também de submarinos. Quer dizer, tem todo um esquema que você não cria esse esquema sem um grande volume de dinheiro. Dinheiro que veio de quem? Do contribuinte americano. E as operações eram veladas, secretas, ou vamos dizer, discretas. Por quê? Porque elas contavam com uma inteligência, um alto nível de inteligência, que só quem tinha esse alto nível de inteligência era a CIA. Quem contou isso foi o próprio filho do Pablo Escobar, numa entrevista, antes de virar um anônimo. Ele mudou de nome, de identidade e foi morar na Argentina. Mas tem entrevista dele, o filho do Pablo Escobar, você encontra, inclusive, na Netflix, nessa série de filmes aí, Narcos e tal, tal, tal. Mas nesses filmes não conta a verdade, né, de que quem estava por trás do tráfico de droga, da cocaína e de outras drogas, hein? Por exemplo, nem precisa citar aí que o grande interesse comercial dos Estados Unidos no Afeganistão era controlar o tráfico da papoula e do ópio, né? Não só o tráfico ilícito, porque o tráfico ilícito ele está junto com o tráfico lícito. Por exemplo, ninguém que vai num hospital hoje vai prescindir do uso de morfina, que hoje são derivados aí mais potentes por causa do próprio fentanil. Qualquer pessoa com uma pessoa de idade, sabe, que está no hospital, possivelmente passando suas últimas semanas de vida, sabe que o fentanil vai ser usado oficialmente, licitamente, vai ser receitado e vai usar nas doses certas, né, para a pessoa que está passando dor, por exemplo, é imprescindível. Mas existe também o tráfico ilegal de fentanil nas ruas dos Estados Unidos, né? Então, esse era o grande interesse das enormes plantações de papoula do Afeganistão. E que o Talibã, hoje, ele queimou essas plantações, saiu de lá, não sei dizer onde é que foi, para onde foi a papoula, ela deve estar mais presente ali em outras regiões. No Afeganistão, houve aí um corte, né? E os americanos acabaram perdendo aí uma parte desse seu comércio. Mas esse seu comércio já vinha. Vocês sabem do casamento que existe entre o grande interesse entre os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Esse livro explica justamente que o grande tráfico de ópio começou na China, imposto pelos lucros do comércio de ópio por parte do Império Britânico. Então, eu vou tratar dos assuntos desse livro com mais detalhes, mais pormenorizadamente, quando eu terminar a leitura do livro, e vocês já podem baixar esse livro e ir lendo eles gratuitamente aí na internet. Nem precisa dizer que quando você teve lá a Revolução Maoísta, a Revolução do Mao Zedong, que era um médico, um homem extremamente inteligente, porque aqui ele foi transformado num vilão, né? Mas o chinês sabe da importância que o Mao Zedong, inclusive, para quem duvida do que eu estou dizendo, que ele era um homem de uma enorme capacidade política e intelectual, tanto é que ele governou a China por muitos anos. Basta dizer que o David Rockefeller levou o primeiro banco ocidental para a China, né, que era o Chase, né, e levou também para a União Soviética, né. Ele dedicou um capítulo do seu livro de memórias ao Mao Zedong, que era um homem que ele tinha extrema admiração por ele, o David Rockefeller. Tá? Não é qualquer um, certo? Um dos homens mais ricos do mundo, um homem do petróleo, um homem da indústria farmacêutica, um homem que tem as fundações aí investindo em todos os países do mundo, que o pessoal pensa que é o esquerdismo, que eles são esquerdistas. Não, eles investem aí em políticas públicas e sociais no mundo inteiro. É claro que essas políticas públicas e sociais acabam cooptadas aí por partidos de esquerda e que acaba transformando a política pública num wokeismo. O pessoal confunde com o gramscismo. Não é gramscismo, não é a mesma coisa. Sabe? O wokeismo ele promove aí a legalização das drogas, a legalização do casamento transexual, a legalização do banheiro coletivo e coisas assim que o pessoal identifica com o comunismo. Só que essas coisas não se criavam no mundo
comunista como se pensa, né? Principalmente hoje. Você não tem mais o mundo comunista, acabou, isso aí é coisa do passado. Quem continua achando que existe comunismo lá no Oriente não entendeu nada ainda do que está acontecendo, né? É justamente o contrário. Os países do Oriente, notadamente Rússia e China, são países fortemente, que aplica fortemente uma política nacionalista, Estado forte, conservador, é extremamente conservador, no sentido que os conservadores dão aqui. Por exemplo, lá, traficante de droga não se cria. A China não tolera isso. Justamente eu estava dizendo, na época do Mao Zedong, quando ele fez a grande marcha pela China, onde houve ali a criação do Exército Vermelho, né, e ele recebeu um enorme apoio da população chinesa, desesperada, viciada em ópio, drogada, desesperada, enfim, e o Mao começou a liderar essas pessoas, ele se tornou uma voz viva, uma força da natureza. Então, quando eles passavam por uma cidade, a cidade inteira, um vilarejo, aí uma vila, uma cidadezinha, a cidade inteira viciada em ópio, o que ele fazia? Fuzilava e queimava. Foi assim que a China se libertou do vício em droga. Então, o chinês já passou por isso. Ele sabe que a droga destrói um país, corrói toda a atividade produtiva, intelectual, moral, econômica, política, geopolítica de um país. É por isso que o tráfico de droga não se cria na China. Aí você vai poder dizer, mas aqui no Ocidente eles incentivam, né? Sim, eles incentivam uma coisa que já está estabelecida aqui, como eu falei, pela City de Londres, o Império Britânico, e a CIA, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Se você quer ir ribanceira abaixo, eu dou um empurrãozinho, né? Então, eu envio os insumos necessários para você produzir o fentanil, né? Eu envio para você. Tem gente comprando, sempre tem americano disposto a comprar drogas. São eles que compravam a cocaína do Pablo Escobar, né? Mas quem vai preso, quem se ferra no final, não é o americano. Inclusive, o Rafael Machado fez um vídeo ontem essa questão, que a ilicitude da droga ela existe até entrar dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, você já ouviu falar em algum grande traficante americano preso pela CIA ou pelo DEA? Não, eles são imunes. Eles prendem aí o El Chapo, o Guzmán, o próprio Pablo Escobar, que acaba sendo morto aí pelo DEA, né, que é um departamento da CIA, né, o DEA. Ele acaba sendo morto porque ele é um cara muito esperto, né? Quer dizer, ele é agente da CIA, ele trabalha para o grande tráfico de drogas porque ele é um grande comerciante e é um grande capataz ali, ele é um grande cara capaz de submeter os índios ali, a população colombiana, e também do Peru, da Venezuela, porque tem um conluio, né, das plantações de coca para se fazer nos laboratórios aí, inclusive subterrâneos, né? Ele é um cara que vai lá, é o capataz, né? Com uma voz ativa ali. O índio obedece ele, os produtores obedecem ele. É um cara até com bastante habilidade comercial. Quer dizer, o elemento certo que a CIA precisava para fazer uma grande produção de cocaína na base de toneladas e toneladas e toneladas. Agora, uma vez que aquilo entra dentro dos Estados Unidos, e sempre existe um meio de entrar aquilo nos Estados Unidos. E é claro que também existe o combate às drogas. É claro, porque você tem aí uma divisão de poderes. Sabe, o ponto de vista do executivo aí americano é que um dia a droga poderá estar legalizada. Sim, mas já existe uma legislação que pertence aí ao legislativo que proíbe, que condena, que combate, né? Quer dizer, existe aí um conflito de interesses, né? O capitalista, para ele, é só uma questão de lucro, né? Estão entendendo? Agora, para o legislador, para o juiz, para as famílias, para a sociedade americana é um problema gravíssimo, né? Você tem um filho aí cooptado aí pelo tráfico de drogas. Então, o Pablo Escobar ele foi agente da CIA e a sua morte não se deveu absolutamente ao tráfico de cocaína. Ele tornou-se uma pessoa não grata
porque ele só queria receber em dinheiro, e era um nacionalista ferrenho, inclusive ele queria ser presidente da Colômbia, né? Bom, então foi isso que a gente tinha para dizer hoje. Também uma outra polêmica que tivemos aí na rede social, que eu gosto muito de comentar aqui no meu canal, as polêmicas a que eu estou sujeito, na medida que eu me expresso livremente os meus pensamentos aí no Facebook. Então, por exemplo, então aquelas pessoas que estão lá no Facebook, então você tem muitas pessoas ali que são padres, inclusive você tem pastores e que tem muitas vezes grande número de seguidores. Então eu posso dizer que eu sou cristão, né? Fui batizado, fui crismado. Não me digo católico, porque a visão que eu tenho do catolicismo é uma visão de um catolicismo praticante. Eu não posso me dizer católico. Então, embora eu conheça o catecismo, conheço a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, não vou dizer que eu conheço a fundo, não, eu conheço o suficiente para dizer que eu li a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento e aqueles 5 livros lá, principalmente os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que os judeus chamam de Torá. Eu acho importante, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista informacional, você ter acesso a isso daí, ler isso daí, está disponível para quem precisa ler. Sou contra qualquer tipo de fundamentalismo. Então, já fiz vídeos aí sobre a questão de você usar passagens bíblicas para justificar ações, inclusive ações. Bom, esse assunto eu já tratei em outros vídeos, né? Eu considero levar as sentenças da Bíblia ao pé da letra como fundamentalismo. Mas o fato é que essa ideia de você ter um inferno que é eterno, eu não acredito nisso. Já até acreditei nisso, mas hoje em dia eu não consigo acreditar que o inferno, que faz parte aí da doutrina católica, aliás, está presente também no judaísmo, no islamismo, no budismo, a ideia de um inferno, né? Na Igreja Católica Romana, na Igreja Católica Ortodoxa. Quer dizer, o inferno ele existe. Então eu questiono apenas a ideia de que o inferno seja eterno, o que para mim não faz sentido, vai contra a própria lógica da essência de Deus, que alguma coisa que não seja a própria essência de Deus seja eterna. Então, claro, eu não vou entrar no campo da teologia. Para mim não faz sentido a ideia de um inferno eterno. Senão ele seria análogo a Deus. Dentro de uma concepção teológica do que é Deus, do que seria Deus, ele é a única substância, o único ser propriamente eterno, né, destinado a existir como um ser inteligente para todo o sempre. Ao passo que o inferno só pode ser um atributo, aí uma coisa secundária, uma coisa que faz parte da criação, do universo, e, portanto, ele é finito, esse universo. Muito embora para nós, seres humanos, mortais, temporários, efêmeros, o universo parece infinito. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado a todos aí pela atenção. Foi um vídeo de reflexão e livre pensamento, mídia alternativa, canal mídia independente. Eu incentivo, eu peço a vocês a compreensão para que esses canais de mídia alternativa com poucos seguidores, muitas vezes são os canais onde você mais vai obter informações sobre a realidade. Você não vai encontrar informações sobre a realidade na grande mídia. Quer dizer, você precisa da referência da grande mídia, porque ela é uma mídia oficial, mas ela tem um viés. Ela tem um viés, ela tem um lado, ela é parcial, ela é ideológica. Ao passo que um canal de livre expressão, ele é imparcial enquanto reflexo dos pensamentos de quem está se expressando. Pessoal, não existe imparcialidade absoluta. Isso não existe. Tudo é ideológico até algum ponto. Mas você ter consciência de que você tem dois lados já é um grande passo. Né? Porque se você está imerso num lado, você sequer consegue entender ou aceitar que exista um outro lado. Né?
o gênio aí, o Hegel, mostrou essa questão de tese, antítese e síntese. Também é um assunto aí vasto para ser debatido, talvez num futuro vídeo. Então, obrigado a todos, agradeço a todos, canal novo. Se você gostou do vídeo, dá um like, faz um comentário, traga um seguidor para o canal. Se você quiser pagar um café, está aí o e-mail do Pix na descrição. Então, até a próxima e fiquem com Deus.